Que a paz seja convosco. É com uma imensa alegria que estamos hoje aqui em mais uma aula do livro de Atos. Hoje nós vamos estudar Atos capítulo 11. Como de costume, eu gostaria que você primeiro fosse lá, pegasse a Bíblia, abrisse no livro de Atos capítulo 11, desse uma boa leitura para que você pudesse ficar a parte de tudo que vai ser tratado no vídeo e de tudo que você vai ler na apostila. O tema do estudo de hoje vai ser os cristãos, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. Nós vamos ver que lá na Antioquia, os discípulos foram, primeira vez, chamados de cristão. E cristão significa pequeno Cristo, ou seja, os discípulos estavam representando verdadeiramente pequenos Cristo aqui na terra. A minha pergunta, que eu quero abrir um parênteses, nós entramos na aula, é: e você, eu, nós? Será que verdadeiramente nós estamos representando Cristo? Será que eu e você, nós temos sido pequeno Cristo aqui na terra? É o chamado de Deus para mim e para você, para nós. Sejamos pequeno Cristo aqui na terra. Vamos para a aula? Em Atos capítulo 11, do versículo do 1 ao 17, ali relata onde Pedro vai visitar Cornélio, você lembra? Pedro visita Cornélio, só que isso causou um alvoroço, porque Pedro era judeu e Cornélio era um gentil. Então a comunidade judaica exigiram que Pedro desse uma explicação. Como pode um judeu visitar um gentil? E o apóstolo Pedro contou o ocorrido. Ele falou sobre a promessa do Espírito Santo sobre toda a carne, lembrando da palavra do Senhor Jesus, onde João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E ao ouvir o relato de fé entre os gentios, os cristãos se alegraram e louvaram a Deus pelo grande benefício. Em Atos capítulo 4, do versículo 18 ao 21, é muito interessante notar que a igreja primitiva estava empenhada na evangelização e a igreja se tornava conhecida no mundo todo. Olha que coisa mais linda! Eu, você, nós, discípulos de Cristo, nós fomos chamados para anunciar as boas-vindas, a anunciar as boas novas, o Evangelho de Cristo. Será que eu e você estamos com essa sede? Será que eu e você estamos com essa gana de anunciar o Evangelho para o mundo? Esse é o chamado. Não se distraia, assume este chamado, seja um discípulo autêntico do Senhor e tenha sede, tenha fome de anunciar o Evangelho de Cristo. Rapidamente, mesmo em meio a perseguições, a igreja era muito perseguida naquela época, em meio às perseguições e objeções à palavra de Deus, ele era semeada entre os judeus e entre os gentios. Porém, quando os gentios ouviram a mensagem, algo surpreendente aconteceu, um acolhimento de fé sem igual, e viu entre eles, e foi espantoso naquela época. Sabe o que isso nos ensina? Que não podemos rotular jamais quem vai ou não crer. Devemos sempre nutrir as expectativas de que o Espírito Santo convencerá mais e mais as pessoas. Olha, eu vou falar com muita calma. Sabe o que nos ensina? Isso nos ensina que não podemos rotular jamais quem vai ou quem não vai crer. Devemos sim nutrir as expectativas de que o Espírito Santo, ele sim, convencerá mais e mais pessoas. O nosso dever é anunciar, porque quem convence é o Espírito Santo. E a minha pergunta é: ele já convenceu você? Espero que sim, amém? Vamos firme nas aulas, vamos firme, prosseguindo para o alvo, que o nosso alvo é Cristo, e aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. O livro de Atos é um livro incrível, é um livro muito entusiasmante para nós aprendermos e nos dar sede e fome do Evangelho de Cristo. Em Atos capítulo 11, do versículo 22 ao 26, o rápido crescimento da igreja entre os gentios despertou a atenção dos apóstolos em Jerusalém. Isso levou enviar Barnabé até Antioquia para supervisionar e orientar o irmão. Lá em Antioquia a igreja cresceu rapidamente, foi uma explosão, então foi preciso enviar Barnabé para orientar os novos cristãos que iam se convertendo. E ao perceber a quantidade de trabalho e a oportunidade, Barnabé rapidamente lembrou-se de Saulo, e então ele foi até Tarso convidá-lo para fazer parte desta linda missão. Que coisa linda, né? Ou dupla maravilhosa, né? Barnabé e Saulo. Durante um ano eles permaneceram em Antioquia, doutrinando a igreja. Essa comunhão com o gentil enriqueceu o vocabulário grego. Com o nascimento da palavra,
não vou saber pronunciar, mas me perdoa a falha, mas vou tentar pronunciar. Cristianos, que significa cristão em português, que significa pequeno Cristo. Foi a primeira vez que o povo de Deus foi chamado de cristão. Que coisa gratificante. Olha, é um orgulho quando o mundo lá fora nos reconhece como cristão. Sabe o que isso significa? Pequeno Cristo. Eu, você, nós somos pequenos Cristo aqui na terra. Eu, você, nós somos pequeno Cristo para testemunhar as maravilhas que Ele vai fazer, que Ele está fazendo em nossas vidas e que vai fazer através de nós. Ou seja, os crentes do primeiro século representavam Jesus Cristo de uma maneira fiel e verdadeira. Eles eram tão parecidos que eles eram inevitável a comparação. Deixa eu abrir um parênteses. Está vendo que é importante a verdadeira conversão? Que é importante viver uma vida separada do mundo. O mundo lá fora precisa ver em mim, precisa ver em você, pequenos Cristo. Nós precisamos testemunhar a verdadeira conversão de Cristo em nós. Entenda uma coisa, a conversão nunca acontece do lado externo. É muito fácil eu colocar um blazer, colocar um terno, colocar uma gravata, colocar uma roupa diferenciada, uma roupa bonita. É muito fácil. Mas a verdadeira transformação acontece de dentro para fora. E à medida que nós vamos aprendendo mais sobre Atos, o Espírito Santo pode cada vez mais me transformar, te transformar e nos transformar em pequenos Cristo, cada vez mais. Amém, Jesus? Atos capítulo 11, do versículo 27 ao 30, um dos profetas da igreja primitiva era Agabo. E ele profetizou uma fome global, uma fome geral. Sabe qual foi a atitude da igreja? As igrejas foi uma atitude fenomenal, foi uma atitude incrível, que nos serve um rico ensinamento para as nossas vidas como igreja. Eles ficaram ainda mais unidos e começaram a dar ofertas para ajudar outros irmãos que ainda eram mais pobres, de uma forma que nenhum deles tivesse necessidade de alguma coisa. Que coisa mais linda, né? Uma união entre os irmãos, um ajudando o outro. Vamos para o esboço de Atos capítulo 11, Atos do 11, do 1 ao 17, Pedro explica-se para os judeus o que ele foi fazer na casa de Cornélio. Atos do 11, do 18 ao 21, o evangelho se espalha entre os gentios. Atos do 22 a 26, os discípulos são chamados de cristão. Oh, coisa mais linda, maravilhosa. Lá em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Memoriza isso é muito gratificante. Em Atos do 27 ao 30, a profecia de Agapo, onde ia gerar uma grande fome, os discípulos se uniram cada vez mais para que nenhum deles passasse necessidade. Uma aula incrível, né? Atos é um livro incrível, de rico conhecimento, de rico, nos entusiasma a querer servir cada vez mais o Senhor. Eu espero que esse entusiasmo seja cada vez mais cativante a sua vida, para ser totalmente um testemunho vivo do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por estes minutos que ficamos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais sobre o livro de Atos, capítulo 11. Pai, que na hora que os teus alunos, Pai, na hora que aquele que estiver assistindo esse vídeo for ler o livro de Atos, capítulo 11, que o teu Espírito Santo, Senhor, seja o professor, seja o nosso professor, nos ensinando ainda mais, nos revelando aquilo que será revelado para cada aluno, meu Pai. Senhor, que eu, os alunos, todos que vão assistir esse vídeo, possam estar cada vez se alegrando quando eles são chamados de cristão. Que eles venham entender que nós somos um pequeno Cristo aqui nesta terra. Eu oro e abençoo a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Antes de dar tchau, eu quero te liberar uma bênção para você. Eu quero te abençoar como um verdadeiro discípulo de Cristo, em nome de Jesus. Eu te desejo paz e prosperidade. E que o Mestre Jesus seja o seu foco, juntamente com toda a sua família. Tchau, tchau!